Você já percebeu que tem gente que passa a vida inteira esperando o momento certo para começar? Espera o emprego ideal, o dinheiro sobrar, a motivação aparecer, o medo passar. Mas a verdade, que quase ninguém fala, é que o momento certo não chega, ele não existe. Quem vence na vida não espera. Quem vence, age. Napoleon Hill é direto. A diferença entre quem conquista e quem só deseja está em uma palavra simples: ação. Porque pensar é ótimo, ter ideias, sonhar alto, tudo isso é válido. Mas a vida só muda. Quando você se move. Quando você levanta, começa, erra, ajusta e continua. A ação é o que transforma o plano em resultado. E quem toma a iniciativa, mesmo sem saber tudo, está sempre à frente de quem ainda está esperando se sentir pronto. Mas tem um inimigo invisível te segurando: a procrastinação. Ela parece inofensiva, mas rouba seus sonhos em silêncio. Você diz: mais tarde eu faço, amanhã eu vejo isso. E quando percebe, já perdeu oportunidades que não voltam. Hill explica que procrastinar não é preguiça, é medo disfarçado. Medo de errar, de falhar, de não ser bom o suficiente. E esse medo te faz buscar distrações, redes sociais, tarefas irrelevantes, qualquer coisa para evitar e tirar o foco do que realmente importa. Mas tem um segredo: a ação quebra a procrastinação, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita. Porque quando você começa, o medo perde força, o movimento cria clareza, e o passo seguinte sempre aparece quando você dá o primeiro. E aí entra o verdadeiro desafio: controlar a própria mente. Hill afirma que se você não domina seus pensamentos, será dominado por eles. A mente pode ser sua maior aliada, ou sua maior sabotadora. Sabe aquela voz que diz: você não consegue, isso não é para você? Ela parece real, mas é só um eco de dúvidas antigas. Quando você troca o eu não posso por como eu posso, tudo muda. Porque pensar de forma positiva não é ilusão, é treino, é disciplina. É você escolher quais pensamentos vão comandar seu dia. E essa escolha define seu destino. Experimente, mas não adianta pensar bem. Se você desiste na primeira dificuldade, Hill é categórico: persistência é o que separa os que sonham dos que realizam. Todo mundo começa animado, mas os obstáculos vêm, e a maioria desiste. Por quê? Porque confundem dificuldade com sinal para parar. Persistir é seguir mesmo, sem aplauso, mesmo sem resultado imediato. É confiar no processo, repetir, ajustar, insistir, porque cada passo conta. E os que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece estar na contramão, são os que colhem os maiores frutos. E o que dá força para persistir? Um propósito claro. Sem ele você anda em círculos, trabalha muito e sente que não sai do lugar. Hill ensina que ter um propósito definido é como ter um GPS ligado o tempo todo. Ele te orienta, te dá foco, te dá motivo para continuar quando o cansaço bate. Mas tem que ser específico. Não adianta dizer: quero ser bem-sucedido. Tem que dizer: quero alcançar tal resultado de tal forma até tal data. E repetir isso todo dia, até se tornar parte de quem você é. E para isso tudo acontecer, você precisa decidir. Decisão é o ponto de partida da mudança. E Hill revela que os grandes realizadores decidem rápido e com firmeza. Quem hesita demais, perde o timing da vida. Quem decide, assume o controle. A dúvida apenas te paralisa. A decisão sempre te liberta. Mesmo com riscos, mesmo com medo. Porque não decidir nada também é uma decisão. E geralmente, a pior delas. Então decida, agora, e siga. Mas agora vem a parte mais real. Você vai continuar só ouvindo mensagens como essa? Ou vai transformar isso em atitude? Porque não adianta nada assistir, se inspirar, comentar, verdade, e daqui a 5 minutos voltar para o piloto automático. Você precisa entender que cada insight que teve aqui, cada ideia que mexeu com você, só vai fazer diferença se virar prática diária. E não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso, precisa ser constante. Uma mudança pequena, hoje, pode te colocar num caminho completamente diferente daqui a 1 ano.
Hill dizia: o sucesso começa no momento em que você assume responsabilidade total pela sua vida. E isso começa com uma escolha. Agora, enquanto termina esse vídeo, você pode decidir mudar suas atitudes e colher novos frutos. Toda vez que você escolhe agir, mesmo quando estiver cansado, com medo ou sem saber o que vem depois, você está reforçando uma nova identidade. Hill dizia que o hábito de agir molda o seu caráter, e o seu caráter determina seu destino. Ou seja, você não precisa esperar se tornar a pessoa certa para começar. É exatamente o ato de começar que vai moldar você até se tornar a pessoa que deseja ser. Cada escolha que você faz está te construindo. Quando você escolhe acordar cedo para estudar, quando você deixa de lado a distração para focar no que importa, quando você insiste depois do erro, você está escrevendo uma nova versão de si mesmo. E essa versão não se constrói em um dia, mas ela nasce de um dia como hoje. Um dia em que você diz: chega, agora eu vou. E mesmo que lá dentro ainda exista dúvida, a atitude mostra que você está pronto para mudar. A ação, mesmo pequena, é o grito silencioso da sua evolução. Lembre-se, ninguém vai fazer por você. Os livros podem te guiar, os vídeos podem te inspirar, os mentores podem te ensinar, mas só você pode caminhar, só você pode construir a sua própria história. Napoleon Hill dedicou a vida a estudar os maiores vencedores do mundo. E todos eles tinham algo em comum. Eles decidiram, agiram e continuaram mesmo quando ninguém mais acreditava. E se eles conseguiram, por que você não conseguiria? A jornada não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E tudo começa com uma escolha, a sua. E se mesmo assim você errar? Ótimo, o fracasso é o melhor professor que existe. Ele não te define, ele te molda. Quem aprende a cair com inteligência, levanta mais forte. Toda derrota temporária carrega em si a semente de um sucesso maior. Mas só colhe essa semente quem continua. O fracasso não é o oposto do sucesso. É parte dele. O único fracasso real é desistir. Você precisa entender a diferença entre as pessoas que vivem os próprios sonhos e as que apenas sobrevivem. Não é talento nem sorte. É disposição diária para fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem ter resultado imediato. Isso é o que Hill chama de autodisciplina, o ingrediente invisível dos grandes realizadores. Autodisciplina é quando você acorda cedo, mesmo com sono, quando você estuda, mesmo cansado, quando você diz não para o prazer de agora, porque sabe que está construindo algo maior lá na frente. E essa mentalidade não nasce com ninguém. Ela é cultivada, dia após dia, escolha após escolha. E o mais louco, quanto mais você se compromete, mais você se surpreende com o que é capaz de fazer. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E aí, no meio do caminho, vai surgir um momento silencioso, onde ninguém está olhando, onde não tem aplauso, nem feedback, nem resultado. E é ali que a maioria desiste, porque é ali que o verdadeiro teste acontece. Você vai continuar mesmo quando parecer que nada está funcionando? Hill dizia: o sucesso é construído em silêncio, enquanto o mundo ainda te ignora. É como plantar uma semente. Durante um tempo não tem flor, não tem fruto, não tem beleza. Só terra, paciência e confiança. Mas quando você continua regando, mesmo sem ver nada, um dia o broto aparece. E aí o que parecia impossível começa a tomar forma. Mas só quem teve fé no invisível é que colhe o visível. Então continue, principalmente quando parecer que nada está acontecendo. E se em algum momento você se pegar duvidando de si mesmo, o que é normal, lembre-se, a dúvida é um sinal de que você está crescendo. Porque quem nunca duvida é porque nunca sai da zona de conforto. A dúvida aparece quando você está se movendo em direção ao desconhecido. E isso é bom. Significa que você está expandindo seus limites, quebrando padrões antigos, se tornando alguém que ainda não conhece totalmente, mas que já está nascendo dentro de você. Hill acreditava profundamente que todo ser humano carrega um poder criativo dentro de si, mas só acessa esse poder quem escolhe seguir em frente, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Então, quando ela aparecer, não recue.
Apenas respire, lembre quem você quer se tornar. Então continue. Me diga se esse conteúdo fez sentido para você. Faça algo com ele. Pegue um papel e escreva qual vai ser o seu primeiro passo. Hoje, não amanhã. Hoje. Qual decisão você vinha adiando? O que você precisa fazer e sabe que está procrastinando? Escreve, visualiza, comprometa-se. E se você quer um reforço diário, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque quando você espalha valor, você se cerca de valor. E estar cercado das pessoas certas, que compartilham da mesma visão, é um dos maiores impulsos para manter sua jornada firme. Não guarde isso só para você. A ação é individual, mas o crescimento pode e deve ser coletivo.